Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, aproveita logo para se inscrever. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal do The Placa está falando a respeito da estreia do Flamengo no Mundial. Eu fiz um estudo do Cruz Azul, tentei entender onde que o Flamengo poderia se complicar. Até pela questão física também, que era pior que o Cruz Azul. Eu achei que o Flamengo sofreu mais do que eu esperava, cara. E aí, não sei se você tem aí a resposta correta do porquê o Flamengo talvez tenha sofrido aí um pouquinho mais. Tem toda uma atenção por ser estreia, por ser um Mundial, que obviamente pode entrar muito aí para a história desses jogadores. Enfim, mas é o Mengão, que importa com o torcedor, né? Cara, primeiro... É isso aí, pessoal. Primeiramente, vencer. Depois, vai mostrando a qualidade que o Flamengo tem, que o Flamengo mostrou durante todo esse ano. O Flamengo venceu praticamente todos os campeonatos que focou, que deu prioridade. Então foi bem ruim do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo, acho que foi um primeiro tempo que, para além do jogo ruim com bola, o Flamengo foi dominado pelo Cruz Azul de maneira geral. O Cruz Azul teve uma posse de bola até perigosa em algum momento contra o Flamengo. Já acho que no segundo tempo foi completo contrário. Quer dizer, não completo contrário, porque eu não acho que o Flamengo amassou no segundo tempo. Mas o Flamengo foi dono no segundo tempo. O Flamengo foi protagonista no segundo tempo. Teve mais a posse de bola, claro, teve escapadas do Cruz Azul, mas o Flamengo foi mais o protagonista do jogo. Eu acho que o estilo de jogo do Cruz Azul, ele impôs ao Flamengo algumas grandes dificuldades. É uma marcação muito física na pressão, assim, sem espaço para o Arrascaeta respirar, para o Arrascaeta pensar, girar de frente. Obrigou muito o Bruno Henrique a jogar de costas para o gol, e o Bruno Henrique não faz isso com qualidade, a verdade é essa. O Bruno Henrique de costas para o gol, ele, para fazer pivô, para fazer o que o Pedro faz, É verdade. o Bruno Henrique não consegue fazer. O Bruno Henrique teve muita dificuldade ontem, não conseguiu fazer o que ele costuma fazer aqui no Brasil. Isso por conta da marcação aí diferente do Cruz Azul. E caso o Flamengo tivesse podido contar aí com Pedro, teria tido muito melhor resultado nas jogadas, não é isso, pessoal? Bruno Henrique é mais jogador aí de beirada de campo, contra-ataque, velocidade, partir para cima. Ele é muito rápido, praticamente todas as jogadas que ele tenta pela esquerda, principalmente ali, ele consegue ultrapassar qualquer jogador. Ele é muito rápido mesmo. E ontem, jogando ali pelo meio, tentando ali fazer o pivô, ele teve muita dificuldade. Isso muito bem, então a bola estava batendo e voltando toda hora. O Flamengo acelerava essa bola do zagueiro, ela pegava no Bruno Henrique e voltava. Pegava no Bruno Henrique e voltava. Os pontas foram mal, mais um jogo ruim do São Molino, no primeiro tempo principalmente, né? Depois ele sai. O Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo de controlar, de deixar a bola no pé do Jorginho, para ter um pouco mais de tranquilidade, para fazer o Arrascaeta respirar um pouco mais, e caiu do céu um gol ali para 1-0. O erro da zaga do Cruz Azul, e o Arrascaeta vai lá e faz um gol, e no segundo tempo faz o segundo. O jogo do Flamengo não foi bom contra o Cruz Azul de maneira geral, só que o Flamengo tem o Arrascaeta. O Flamengo tem um jogador assustador, e eu já tenho batido nessa tecla e eu vou continuar batendo nessa tecla. O Arrascaeta de 2025 é mais importante para o Flamengo do que o Gabigol de 19. O Gabigol de 2019, ele tinha um ecossistema ofensivo muito mais fluido, que passava pelo próprio Arrascaeta, pelo Everton Ribeiro, pelo Bruno Henrique e pelo próprio Gabigol. O de 2025, o Arrascaeta, a minha sensação é que para o Flamengo ganhar um grande jogo tem que sair gol, assistência do Arrascaeta. Na final da Libertadores foi a assistência dele, cruzamento para o Danilo. Então, em 2025, eu não consigo enxergar o Flamengo sendo campeão mundial. Daqui a pouco vai acontecer, sem o Arrascaeta ser o cara que vai decidir o jogo. Ele precisa fazer um grande jogo, mas ele vai decidir o jogo. Para mim, é superior ao Gabigol de 19. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela, inclusive, essa comparação aí do Arrascaeta com o Gabigol, mas só para retomar também a importância desse cara mais uma vez, eu tenho a impressão de que se o Arrascaeta tiver um dia mal, assim, a chance do Flamengo perder, ela aumenta. É gigantesco, né? Sim, porque os jogadores de frente hoje, eles são pouquíssimos desse nível, né? Sim, o Samuel ganhou no time do brasileiro, mas fez pouco. O Luiz Araújo Pereira faz um time que arrasta por boas semanas, também já tem algum tempo que não consegue ter Não um são discutíveis. Eu acho que é indiscutível. Em nível Flamengo, para mim, assim, não tem. Melhor até porque não tem lugar de fala. Assim, essa coisa de Pet e Arrascaeta, para mim, não tem comparação. Eu insisto, é o segundo maior no Uruguai, no estrangeiro, na minha
história do futebol brasileiro, maior estrangeiro da história do Flamengo. E o cara é determinante, assim. O que ele joga, ele já jogou pelo Cruzeiro, ele joga pelo Flamengo, nessa grande temporada na questão física, extremamente cornetado pela torcida, extremamente cornetado pela Fabresa, assim, pô, demais que você quer do Arrasca. E o segundo gol, ontem ele passa a bola, não deu certo a bola, cara, a tranquilidade dele, parece que ele foi abrir a geladeira para pegar água, assim. Não é mais normal do mundo, né? E o meme tá feito, né? Quando o árbitro mostra o gol, tem que botar a rascaeta, o que for tal. Ele é demais, cara. E o que é legal, do jeito dele, quieto, você não sabe nem qual é a voz dele, não precisa David falar geral, da carrinho, ou música. Não, é isso, o cara é um puta jogador, inteligência, qualidade, o cara é bem mais letal. Estava falando sobre a importância do Arrascaeta assim, no jogo de ontem também. Gostou da atuação dele? Assim, claro que ele fica marcado, obviamente, pelos 2 gols, né, mas talvez por várias vezes a gente já viu jogos onde o Arrascaeta está muito discreto. E aí, simplesmente, como o cara tem essa característica, como é gênio da bola, para mim ele é muito bom jogador, ele consegue decidir, assim como foi, acho que no jogo de ontem. Realmente, o Arrascaeta, pessoal, tem jogo que você não dá nada por ele. Porém, pessoal, do nada ele surge com uma jogada, surge com um passe, surge com um gol. Eu comparo ele muito com o Riquelme, o ex-atleta aí, o ex-jogador do Boca Juniors, do Barcelona e da seleção da Argentina. Ele era muito parecido com esse estilo. Ele jogava lento ali, meio que não estava nem aí para o jogo. Porém, pessoal, quando a bola chega nele, é muita habilidade. Com um passe, ele deixa o cara na cara do gol. Com um drible, ele consegue limpar aí toda a jogada, finalizar. Ele tem uma boa finalização. Esse ano foi o ano que ele mais marcou gols aí na sua carreira. Tá de parabéns. Um excelente ano aí do craque Arrascaeta. Talvez, né? Não era aquele cara que o jogo inteiro tá com ele, mas quando ele tem algum mínimo espaço, ele vai conseguir decidir. É assim, porque quando o Flamengo não joga bem, ontem não jogou, dificilmente você fala, o Arrascaeta tem que aparecer mais pro jogo. Porque quando o Arrascaeta aparecer mais pro jogo, vai ser para decidir. Quem tem que aparecer mais pro jogo, normalmente, para que o Flamengo jogue bem, são os outros. O Jorginho, o Samulino, o Carrascal, são os caras que vão fazer meio que a bola chegar até o Arrascaeta. Então, o fato dele ser discreto em muitos jogos e ser decisivo, absolutamente decisivo também nesses jogos, eu acho que passa por isso. O Arrascaeta é um cara de onde o jogo se decide, na área de um lado e na área do outro. Ele vai decidir naquela área dele. O que toca ele na parte ofensiva, da meia-lua para frente, nos últimos 20 metros, é onde ele vai aparecer. Quando ele recebe o presente, né, na saída de bola, e depois o lance do gol, que é uma jogada até bem construída pelos outros para que ele apareça no final, na parte final do jogo. Não passa por ele bom ou mau jogo do Flamengo, ou não se tem que pedir do Arrascaeta que ele participe o tempo inteiro. Porque onde ele participa como segundo atacante já quase, quando eu vejo a escalação do Flamengo, para mim já é quase um 4-4-2 automático. Esses 2 caras de lado, o Arrascaeta do lado do centroavante, eu não consigo ver ele como meia, o cara que vai voltar para buscar a bola perto do lugar do Jorginho. O jogo dele é de decidir. E ontem ele é absolutamente decisivo outra vez. Não espero dele outra coisa. Não espero que ele vai voltar quando a bola estiver saindo jogando bem, pegar a bola dos zagueiros, pegar a bola de um volante e girar por um ponta no passe esticado de 40 metros e tal. Ele não é esse cara. É o cara dos 20 metros finais. Vamos colocar os times dele para você concluir aqui. Mas só para pegar o que o Becker falou, só para não deixar passar, porque é uma verdade que o Becker falou, que é, pega dos 11 que entraram em campo ontem, vamos elencar os melhores, tá? Vamos fazer um top 11 dos 11 que jogaram ontem do Flamengo. Eu acho que ele está lá. Os próximos 6 são do meio para trás. Os próximos 6 vão ser Jorginho, vão ser... Nós estamos dando a ordem, tá? Estou falando, vai ser Jorginho, vai ser Varela, vai ser Léus, ontem poderia ser o Danilo, vai ser Rossi, vai ser Alexandro, e aí os finais vão ser o Carrascal, vão ser o Lino, vai ser o Bruno Henrique. Então, o Flamengo, que se divide em 2 blocos, né? Acho que o próprio Felipe falou isso, né? O bloco que ataca e o bloco que defende, o Abel Ferreira também falou sobre isso. O bloco que defende, e a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que o Flamengo também vacilou no gol que tomou, foi um erro um pouco, né? No gol
Cebolinha entrando no segundo tempo, pessoal, tá jogando demais. Sempre faz com que a equipe evolua e ontem não foi diferente. Botou muita correria no jogo, tentou alguns lances, quase que conseguiu, finalizou aí algumas vezes, deu passe aí para o gol do Arrascaeta. Uma rotação espetacular, ou seja, do bloco de ataque é um cara que você praticamente passa a sensação, cara, se não passar pelo pé do Arrascaeta é quase impossível o Flamengo E é fazer por gol. isso que o Flamengo é um time de tanto controle e de tão pouco nocaute. Exatamente. Porque os caras de trás garantem que você quase não vai sofrer gols. O Flamengo em Libertadores tomou 2 gols no mata-mata, os 2 gols do Estudiantes, e só não tomou gol de mais ninguém. O Palmeiras não finaliza no alto, só que na hora de marcar, de fazer a diferença lá na frente, de ter um soco mais forte que o outro, o Flamengo não bate forte. Quem fez o gol do título foi o zagueiro. Quem fez gol do título foi o zagueiro, e o jogo o Flamengo finaliza 2 vezes no alto. A do gol e a falta do Everton Cebolinha já aos 46 do segundo tempo. O Flamengo é quase é como se fosse um lutador, que é muito defensivo. E as valências dele de ataque não são tão grandes assim. Ou não, neste momento não estão entregando. Acho que é isso, porque ele termina o Campeonato Brasileiro como o melhor. Não, é ótimo. O ataque do Flamengo é fantástico. Estou falando no momento, né? Exatamente no momento. Só que o Flamengo tem um grande. A falta que o Pedro faz, pessoal, também muda totalmente isso que o rapaz está falando aqui neste momento. O Pedro, quando está em campo, pessoal, ele segura bastante a bola naquela setor ali da fora da grande área, beirada da grande área. E isso faz com que a equipe finalize mais. Ele mesmo, o Pedro, consegue fazer muitas finalizações em jogos, pessoal, decisivos aí, contra o Palmeiras, por exemplo, onde o Flamengo no Maracanã venceu a equipe do Palmeiras. O Pedro finalizou muito, pessoal, muito. Deu assistência, fez gols e ele faz com que a equipe finalize mais. A falta do Pedro prejudica também essa questão aí de números de finalizações aí. De soco, que é o Arrascaeta. Se encaixar o direto de direita, o direto de esquerda do Flamengo, vai derrubar qualquer um, que é o Arrascaeta. Só que, de maneira geral, neste momento, os outros golpes do Flamengo não estão funcionando, que são os pontas, de maneira geral. Cara, olha isso, cara. Eu acho que ele 43 passagens de bola na temporada. Eu acho que os outros jogadores de ataque do Flamengo garantem controle, pouca perda de posse de bola, continuidade de jogo, que faz com que o jogo não vire lá em casa na defesa. Então, é meio que o Flamengo se defende muito bem com a bola no pé, né? Quando a bola cai no pé do Flamengo, dificilmente... São vários sozinhos. Vários jogadores E defensivamente também, né? Na final da Libertadores, por exemplo, o Cebolinha foi muito importante na parte Por isso que ele joga tantas vezes. Exatamente. O Bruno Henrique é um cara, por exemplo, que está fazendo falta. Cara, um dos grandes jogos do Arrascaeta na temporada é o Flamengo-Palmeiras, ao lado do Pedro, cara, que são jogadores que giram na mesma capacidade psicológica, assim. Um pensa, o outro já pensou. Um pensa, o outro já foi. Justamente isso que E eu aí falei. eu acho que faz falta, para esse 4-4-2, que o Bergman falou muito bem, você ter o Pedro, porque é um cara que desce para fazer o pivô pro Arrascaeta atacar a última linha, para que em alguma faça um pivô que vai ele vai no pivô e a bola chega para bater, como se fosse uma jogada de futsal. Enfim, acho que faz muita falta. E outra é que o Pedro faz muitos gols também. Acabei de falar isso, pessoal. Fazedor de gol. É o que eu falei agora há pouco. Justamente isso. Hoje o Flamengo tem fazedor de gols. O Flamengo conseguiu ganhar o Brasileiro, conseguiu ganhar a Libertadores e está muito vivo na Copa do Mundo. No Mundial agora, seu Pedro. Sim. E tendo um árbitro fazendo isso com um ataque estupendo, né? Que fez trocentos gols na temporada e que muito passa pelo Arrascaeta. Então, vendo aí, O cara que graças não oscilou, né? Você destacou todos os outros oscilaram, né? Tem gente que começou bem, agora tá mal, tem gente que começou mal, agora tá bem. E o Arrascaeta os grandes jogos recentes do Flamengo, a maioria 1x0, né? 1x0 contra o Palmeiras, ontem 2x1, né? Mas um gol de diferença. 1x0 contra o Ceará, então isso vai mostrando como se ao ser possível. Não, foi possível 6x0. Se o Flamengo pode ser campeão mundial, 6x0. Não muda nada. Se Se você é campeão mundial, você vai fazer gol. Se é possível cornetar algo, ele não foi tão brilhante na Libertadores como em todo o resto do ano. A Libertadores ainda não é isso. inclusive a final. Mesmo com a assistente. Excelente. Vamos escutar o Felipe Luiz, ele falou sobre o Arrascaeta. Roda aí, produção. O Arrasca estava lá na academia, ganhou todos os prêmios, né, merecidos. E eu falei para ele, de nada. De nada. Não, mas é simples, é mérito único e total dele. É um
cara super concentrado, focado e principalmente ambicioso. Sempre foi, não é que esse ano ele foi mais, não, ele sempre foi ambicioso. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história, cobra de todos, cobra do clube, cobra da comissão, cobra dos companheiros e o mérito é única e exclusivamente dele e eu só tenho simplesmente a sorte de ter vivido a melhor temporada da carreira dele. Cara, isso aí que falou é legal, a gente vai colocar até uma... Pô, fazia tempo que eu não falava algo legal, cara, tão legal, fazia tempo que eu não falava algo legal em entrevista, eu mandou muito bem. E assim, a comparação com o Gabigol vai ser feita aqui, mas eu acho interessante porque o Mauro até falou, cara, eu Arrascaeta do jeito dele. Óbvio que o Felipe Luiz não chegaria lá falando também que ele é um cara desinteressado. Mas tem alguns jogadores que são caras... O Frederico falou. Assim, tem jogadores que são caras da bola, mas que em campo parece que não tem essa parada da ambição. O cara só é. Pra mim a questão Por exemplo, o Messi por muito tempo, eu acho até que ele só quer jogar bola. Ele só é aquilo, entendeu? É que eu acho que eles não Cristiano Ronaldo, eu sinto isso um pouco. Talvez Messi só Ele só quer jogar bola. Não, mas você sabe qual que é a questão? O Arrascaeta já ganhou muito. O querer continuar ganhando é onde está a ambição. É uma fome. Porque ele já tinha ganhado muito antes de chegar no Flamengo, já tinha ganhado 2 Copas do Brasil com o Cruzeiro, né? Fazendo gol em final, inclusive contra o Corinthians. O gol que ele faz ontem tem alguma coisa a ver com o gol que ele faz no final da Copa do Brasil. E ele chega no Flamengo, ele ganha tudo que quase não tem mais ninguém aí. Mas olha o Gabigol, tanto que oscilou depois de 2019. O Pedro, depois que chegou depois. O Bruno Henrique, olha como vários que estavam com ele oscilaram de concentração, de nível competitivo, e ele não. Então, eu acho que você ser ambicioso é você poder se manter sempre bem. E o fato dele melhorar fisicamente para esse ano, inclusive, porque disponibilidade física também é uma qualidade, mostra talvez essa vontade. Ele poderia simplesmente não querer se tratar, se cuidar tanto para ter os 40 jogos que ele tinha por temporada. E sabe-se lá quando que ele ia bater esse número, porque ele não ia estar mais disponível, talvez, numa reta decisiva. Então, acho que o querer fisicamente está bem. Continuar motivado, continuar jogando bem a cada quarto domingo, sem parar, que é a ambição. Só que eu acho que deixar claro, não quis dizer que ele tá de sacanagem. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com todos os seus amigos, deixa seu like, deixa um comentário aqui o que é que você achou do ano do Arrascaeta. Vou deixar os créditos aí do programa De Placa na descrição do vídeo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.